Seja bem-vindo ao canal. Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Lucas 8, 26. Então rumaram para a terra de Gerazenos, fronteiras da Galileia. Logo, ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: O que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus, do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele, e embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros... Tem os pastores de ovelha e tem os porqueiros, né? Os porqueiros, para quem não sabe, é quem pastoreia porco. Os porqueiros, vendo o que aconteceu, fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e fora ter com Jesus. De fato, acharam um homem de que saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e eles ficaram dominados de terror. Aleluia, glória a Jesus. Esse texto, né, de Lucas capítulo 8, e o versículo 26, você pode achar esse texto também em Mateus 8, 28, Marcos 5, de 1 a 14, é a mesma história. Que Jesus vai para Gadá, dos evangelhos, Jesus, antes de chegar em Gadá, ele tem aquela situação da tempestade, não é? Porque às vezes eu já ouvi isso de muita gente, que principalmente quem trabalha na área de libertação tem o hábito de falar isso, não todos, mas muitos têm e não deveriam falar, que eu estou vivendo uma retaliação. Irmão, só tem retaliação se tiver carne. Se não tiver carne, não é retaliação, é colisão. Tem gente que expulsa um demônio ali e volta endemoniado para casa. Porque eu expulsei um demônio, fiquei fraco, fiquei mal. Meu irmão, isso são as suas emoções. A retaliação não existe, existe uma colisão. Amém? Da onde que eu vou expulsar um demônio e aquele demônio ele vai me deixar pior do que a pessoa que eu expulsei o demônio? Porque eu trabalho com libertação. O problema é que tem pessoas que não têm legalidade para andar nesse lugar. Aí elas querem fazer coisas que elas não foram chamadas para fazer e não estão aptas para fazer, né? Aí ela põe a mão no demônio e diz: sai, sai, sai. O demônio diz: não saio. Aí ela diz: sai, sai. Aí o demônio diz: eu vou sair daqui, vou entrar em você. Ele diz: não, não, fica aí. É verdade, às vezes a gente acha que a gente tem que fazer tudo. Não, irmãos. Não, eu já vi gente expulsando demônio de pessoas que estavam cheias da unção. E eu já vi gente orando pela unção de pessoas que estavam endemoniadas. O que falta é um discernimento. E esse discernimento ele é feito com treinamento.
Não é, eu não posso sair por aí enfiando a mão na cabeça de todo mundo precipitadamente. Então a gente precisa desse lugar, desse treinamento, desse cuidado, porque senão depois eu vou fazer coisas que eu não fui chamado, né? Eu tenho deparado com muita gente que me procura e diz: pastor, Deus falou para mim abrir uma igreja. Falou mesmo. Uma igreja não abre, o que abre é açougue, padaria, mercado. A igreja nasce. Ela tem que nascer, sabe? A igreja tem que nascer do coração de Deus, nascer de uma palavra. E eu vou te falar, a maioria das pessoas que começam o ministério, elas não querem. Elas não querem. E aí elas começam a ter um desejo de fazer aquilo, uma angústia. Aí vem uma angústia, já perde o sono, perde a fome, aí você tem que fazer. Nós mesmo, quando começamos o meu avô, eu não queria abrir igreja, eu não queria ser pastor de igreja. Eu acho que eu ainda nem sou pastor de igreja. Mas amém. Então Jesus vai para Gadá e no meio do caminho tem a tempestade já tentando impedir-o de chegar, né? Tentando impedir-o de chegar. A tempestade foi uma distração. Jesus não venceu o demônio em Gadá, ele já venceu na tempestade. Você vai vencendo no caminho. Quando você chega, o negócio já estava pronto. Jesus não teve que ir atrás do demônio. Não, quando ele chegou, aquele homem que estava endemoniado veio até ele. O nível de autoridade já tinha sido estabelecido, sabe? E a autoridade vem de autor, não vem de posição. Se você quer andar em autoridade, não adianta você correr atrás de posição para ter autoridade. Você tem que correr atrás do autor. Quem te dá autoridade é o autor, não é a posição. Tem gente que tem a posição, mas não tem autoridade. E tem gente que não tem a posição, mas tem autoridade. Deus dá posição para quem tem autoridade, não costuma dar autoridade para quem tem posição. Porque quem corre atrás da posição vai ter só a posição. Amém? Eu acho que foi o Luciano que falou aqui, não lembro, que Saul, ele foi rei de Israel, mas ele só reinou na presença de Deus 7 dias. Deus depois rejeitou ele e disse: eu não quero mais ele, eu vou levantar Davi. Mas ele continuou sendo rei. Um profeta, um homem muito abençoado, chamado Martin Scott, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que Deus dá as coisas por terminadas antes delas serem removidas. Então tem coisas que Deus já terminou com elas, só não removeu. E a gente fica insistindo em querer fazer aquilo. Amém? Martin Scott, ele fala uma coisa interessante. Ele diz: tem coisas que já terminaram, mas ainda Deus não removeu. Aí porque está funcionando, você acha que é de Deus. Irmão, tem muita coisa que está funcionando, mas não é de Deus, porque Deus já terminou com elas. Só não removeu ainda. Você está me entendendo? Então Saul, ele foi terminado em 7 dias. Deus estabeleceu: não quero mais, porque ele não é obediente. O coração dele é ruim. Ele não é obediente. O coração dele é tendencioso a fazer o que ele quer. Levantou outro, Davi. Só que Saul ainda reinou por mais de 30 anos. Então, cuidado, isso é muito perigoso também. Quando Jesus chega em Gadá, você está aqui com um homem que dorme no cemitério, louco, preso em cadeias. Só que o verso 35 fala uma coisa interessante: que então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus, e de fato acharam um homem de quem saíram os demônios. Acharam ele o quê? Vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E ficaram o quê? Aterrorizados. Ou seja, aquele cara, ele dormia no cemitério, cheio de cadeias, preso com aguilhões, dormindo no cemitério, louco, varrido, andava nu, corria para lá e para cá, e estava tudo normal. Quando esse cara agora está em perfeito juízo, ele está vestido, ele está aos pés de Jesus, o povo fica aterrorizado. Ou seja, aquilo que era para trazer terror não trouxe. Trouxe terror quando ele saiu daquele lugar. Essa inversão de valores, irmãos, eu quero trazer essa inversão de valores para os nossos dias. A palavra terror, ela vem da palavra fóbio. Talvez
seja a mesma palavra para fobia. E o que é que significa fobia? Fugir pelo terror, espantar, amedrontar, ficar com medo, estar dominado pelo espanto, aterrorizado. Em outras palavras, eu digo para você, enquanto este homem estava com uma legião de demônio, andando nu, dormindo em sepulcros, homem violento, fazia cadeias em pedaços, guilhões em pedaços e migalhas, estava tudo bem. As pessoas tiveram mais medo dele, ficaram mais aterrorizadas, talvez não com medo dele, mas aterrorizadas, quando viram ele vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Eu não sei se você tem percebido essa inversão de valores nesses dias. Aquilo que é certo, que é perfeito, que é verdadeiro, que é genuíno, que é livre, que é sóbrio, que é sábio, que é devoto, que é santo, que é puro, nos causa terror. E aquilo que é profano, que é endemoniado, que é mentiroso, que é errado, que é manipulador, que é enganoso, parece que está tudo bem. Isso me assusta, porque nós ontem falamos de Timóteo. Paulo deixou claro ali 2 tipos de pessoas no fim. Um tipo de pessoas que quer levar vantagem em tudo, que está pisando em todo mundo, que cresce subindo na garupa de alguém. Que troca de valores é essa, irmão? Que loucura é essa? Parece que a gente vai ter que lidar com isso nos últimos dias. Nos próximos dias, não vamos dizer últimos, vamos ser claros, vamos dizer os próximos dias. Porque Paulo também já achava que eram os últimos, não é? Vamos ser próximos. Vamos falar próximo. Os próximos dias, irmãos, parece que os valores estão invertidos. Hoje, se você pega uma varinha, corrige seu filho, é capaz de seu filho ir na polícia, incentivado por um vizinho para denunciar você. Na minha época, se a gente chegava e dizer que a professora puxou a orelha da gente, chegava em casa, a mãe arrancava quase a orelha da gente. A gente chegava em casa e dizia, a professora brigou comigo porque... A mãe dizia, ela não perguntava o que a professora fez, ela disse, o que você fez de errado? Se você chegasse em casa reclamando do professor, você apanhava em casa ainda. A mãe ia na igreja, a mãe ia na escola dizer, professor, não dá mole para ele não. Esses dias eu peguei um voo com uma criança dentro do avião, que eu acho que eles tiveram que atrasar o voo por causa da criança. E ninguém dava jeito naquela criança. Eu disse assim, que saudade da minha mãe. Porque a inversão de valores. Eu não estou dizendo para você agredir, machucar, ferir. Eu não estou dizendo para você ser rude, grosso. Não, eu estou dizendo que a educação, sabe, o mundo está invertido de cabeça para baixo, irmão. Eu sou do tempo que entrava um senhor no ônibus, a gente saía do lugar e dava o lugar para ele. Eu sou do tempo que a gente beijava a mão do pai, mesmo que ele chegasse bêbado em casa. E dizia, bênção, pai. E parece que nós estamos seguindo um curso. Ontem eu falei de 2 cursos. O rio deste mundo e o rio da eternidade. O curso deste mundo, irmãos, é um curso que vai dar no inferno. Vai dar perdido. Não adianta, você pode enfeitar com palavras, mas é isso que vai acontecer. Às vezes eu vejo pessoas fora da sintonia do céu. Cristãos, eu não estou falando de impiedade, de gentios, eu estou falando de homens e mulheres cristãos, que estão desligados da sintonia celestial. Abra comigo Mateus capítulo 11. E o versículo 15 diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração?
é semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteaste. Jesus está falando isso. Quem falou isso foi Jesus. E ele está tentando dizer o seguinte: vocês são como meninos fora da sintonia. Na hora de dançar vocês choram, na hora de chorar vocês dançam. Eu toco flautas e vocês não dançam, eu pranteio e vocês não choram. Irmão, eu e você precisamos entender. A Bíblia diz que é melhor ir na casa de luto do que na casa de festa, porque na casa de luto pelo menos o homem pondera o coração, e na casa de festa muitas vezes o homem ceda os seus sentidos. Na casa de festa muitas vezes o homem ceda o seu sentido, ele quer curtir aquele momento. Mas na casa de luto não, você vê aquela pessoa deitada ali e você pensa: um dia serei eu. Por isso é muito melhor ir na casa de luto do que na casa de festa. Meninos fora da sintonia do céu. Com o que compararei esta geração? É uma geração de meninos. Não se dá herança para meninos. Gálatas 4 diz que se o herdeiro for um menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. E se você ler Mateus 11, de 7 a 14, bota aqui Mateus 11, de 7 a 14, por favor. Diz assim: então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. E ele pergunta assim para o povo: o que saíste para ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste para ver um homem vestido de roupas finas? Ou seja, você foi ver um homem que oscila, um caniço agitado pelo vento, alguém que está oscilando de lá para cá e daqui para lá? Não, você foi ver o quê? Uma coisa ricamente vestida que chamou a sua atenção? Não. Os que se vestem de roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais do que um profeta. Este é o de quem está escrito: eis que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, a qual preparará o teu caminho diante de ti. Até o versículo 14. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Irmão, segura aqui. Esforçar é diferente de forçar. Pegou? Quando o Senhor falou para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo, Josué 1,9, quando ele falou isso, eu tenho que me esforçar por aquilo que o Senhor já disse a meu respeito. Mas eu tenho que perceber também se eu não estou forçando uma entrada que Deus não disse nada. Eu tenho que perceber se eu não estou forçando uma coisa que Deus não quer de mim. Porque forçar é diferente de esforçar. Eu me esforço por aquilo que o Senhor quer, mas eu não posso forçar uma coisa que Deus não quer. E como eu sei o que Deus quer e o que Deus não quer? Pela comunhão. Pela comunhão. Salmo 25, o verso 12 diz isso. Qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade e a sua descendência herdará a terra. Qual é o homem que teme? O homem que teme, Deus vai mostrar o caminho que ele deve escolher. Então, às vezes o que falta para mim não é direção, é comunhão. A comunhão me gera a direção. Sem comunhão eu fico tateando no escuro. Sem comunhão eu não tenho direção, eu vou fazendo tudo que me aparece. E aí muitas vezes eu estou forçando uma coisa que Deus não quer de mim. Não, mas dá certo. Mas todo mundo faz. Nós temos muitas igrejas abençoadas aqui na nossa cidade, no nosso país. E às vezes as pessoas dizem assim: pastor, por que você não faz assim? A igreja tal está fazendo assim, por que vocês não fazem? Porque não é a nossa palavra.
Nós somos uma igreja missionária, apostólica e profética, que passamos mais tempo derrubando, arrancando, destruindo e arruinando, do que plantando e edificando. Tem igrejas que foram chamadas para plantar e edificar. Nós não fomos chamados para derrubar, arrancar, destruir e arruinar. E tudo que você está construindo sobre o seu orgulho, o amor e a sabedoria de Deus vai destruir. Tudo que eu construo sobre o meu orgulho, o amor e a sabedoria de Deus vai destruir. Então eu preciso entender, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Então, irmãos, se você tem uma palavra, João, faz isso, faz aquilo, irmão, se esforce. Tenha de bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Agora, se você não tem uma palavra, não força a barra, irmão. Não tenta arrombar portas que Jesus ainda mantém elas fechadas. Mas o diabo, não, irmão. Às vezes o diabo também abre porta, e Deus também fecha a porta. Não força uma entrada que Deus não tem para você. Não força uma coisa que Deus não quer. Mas a Bíblia diz que é para se esforçar. E esforçar não é forçar. E esforçar é porque eu tenho convicção, eu tenho uma palavra. Por muitos anos o Senhor tem falado isso. Então nós vamos nos esforçar para alcançar aquilo que o Senhor disse. Mas se o Senhor não disse, e eu estou lutando contra o próprio Deus, fazendo da minha carne meu braço forte. Maldito é esse homem, a Bíblia diz, que faz da sua carne o seu braço forte. Mas bendito é o homem que teme ao Senhor. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro. Ele vai dar o fruto quando? Na estação própria. E as folhas não caem. E tudo que fizer, prosperará. Por quê? Porque está se esforçando naquilo que Deus disse para ele. Eu não posso ficar fora da sintonia. Eu não posso ser um menino na praça que era para dançar, eu choro, que é para chorar, eu danço. Isso é andar fora da música, andar fora da sintonia. Às vezes a igreja está partindo para um lugar e eu quero fazer outra coisa. Deus está conduzindo, diz, olha, vamos fazer isso. E a gente diz, não, sangue de Jesus tem poder, eu não vou fazer. E Deus diz, faz. Não, mas isso não é de Deus. Não, é porque nós estamos acostumados a fazer coisas que Deus não nos chamou para fazer. Quando Pedro frustrou no ministério, ele voltou a fazer o quê? A pescar. Por quê? Porque ele já tinha pescado. Ele disse, eu vou voltar a fazer o que eu sei. Esse é o problema. Mas o reino dos céus, ele é tomado à força, não. É, à força, ao esforço. Mas eu não posso forçar uma coisa. Eu vou dizer uma coisa para você, pode soar como heresia, mas entenda no seu espírito. João Batista não precisava morrer decapitado. Não, pastor, não. Porque quando Jesus chegou, ele só precisava ter parado de batizar e seguido Jesus. O trabalho dele era até ali, não era para continuar. Pronto. Não, pastor. O senhor está dizendo que a Bíblia errou? Não, irmãos, eu não estou dizendo que a Bíblia errou. Eu estou dizendo que tem coisas que não precisavam acontecer. Deus falou para Abraão, vou te dar um filho. Você não precisa dormir com Agar. Eu vou te dar um filho. E aí tem coisas que a gente força, porque Deus disse, eu quero ajudar a Deus. Se eu tiver que ajudar a Deus, então ele não é Deus. Eu tenho que obedecer. O que te protege é a obediência, não é o serviço. É a obediência que te protege. Então, desde os dias de João Batista, os dias ficaram violentos. Agora vamos continuar lendo. Mateus 11, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João.
E se quereis reconhecer, ele mesmo é o Elias que estava por vir. Então, João, por que os dias ficaram violentos? Porque João estava desabilitando uma forma de culto. Davi também desabilitou uma forma de adoração. Quando Davi traz a arca para Jerusalém, ainda havia o tabernáculo. E por que ele não botou a arca no tabernáculo? Ele foi inventar de fazer uma tenda. Porque eles também estavam desabilitando uma forma e trazendo para uma outra forma. E certamente tinha uma palavra para isso. E é exatamente isso que o Senhor quer fazer. Ele disse: nos últimos dias eu levantarei a tenda de Davi que está caída. Ele não fala que vai levantar o tabernáculo. Ele não fala que vai levantar o templo. Ele vai levantar a tenda. O tabernáculo ele deu a planta. O templo ele deu a planta. A arca ele deu a planta. A tenda ele não falou nada. Davi fez uma tenda para ele e colocou a arca ali. Na tenda não tinha matança de boi. Matança de boi tinha aqui. Aqui tinha adoração. 3 famílias que adoravam em turnos de 6 horas e 3 horas. Asaf, Jedutum e Ramã, as famílias deles coordenavam esse tipo de adoração ali. E por 40 anos mais ou menos, ou mais, em Jerusalém, por onde você estivesse em Jerusalém, você ouvia os cânticos que vinham lá da tenda de Davi. E o Senhor diz que vai levantar a tenda de Davi, vai restaurar a tenda de Davi que está caída. Ele vai restaurar a tenda de Davi que está caída, reconstruirei as suas ruínas e restaurarei. E eu quero acreditar, na minha imaginação santificada, que nós aqui agora também, na nossa geração, estamos também desabilitando uma formas e fórmulas de adorar a Deus. Então parece que quando a gente traz uma coisa nova, a impressão que dá é que a gente é herege. Mas eu acredito, irmãos, que Deus está desabilitando de novo. Se dos nascidos de mulher, João Batista é o quê? É o maior. Sabe o que Deus estava dizendo? Jesus estava dizendo: João Batista era maior que Moisés, maior que Elias, maior que Daniel, maior que Joel, maior que os anciões. Eles não suportaram essa palavra. Mas Jesus não parou aí, ele botou uma vírgula e disse: mas os que forem menor no reino dos céus serão maiores que João Batista. E Jesus também desabilita uma adoração, porque ele diz que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando a mulher perguntou: onde a gente adora? No templo. Porque vocês judeus adoram no templo e nós adoramos no monte. Jesus disse: mulher, já chegou uma hora, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, se ele chama de verdadeiro é porque tem falso. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Cabe isso na sua cabeça? E aí, se você for lá na parábola do bom samaritano, quando Jesus fala do bom samaritano, ele diz que passou um sacerdote de largo e não ajudou aquele homem caído. Passou também um levita de largo e não ajudou aquele homem caído. Por que eles não ajudaram aquele homem caído, irmãos? Eu quero crer que eles não ajudaram, porque na concepção do sacerdócio de Arão e na concepção do levita, da tribo de Levi ali, tudo que acontece fora do templo não é problema meu. Então, se o cara caiu fora do templo, o problema não é meu. Se o cara está morrendo fora do templo, o problema não é meu. E tudo que Jesus fez, ele fez fora do templo, a maioria dos milagres. Por isso que eles não aceitavam. Por quê? Porque não passava pelo clero, não passava pelo sistema. Agora, por que o samaritano parou para ajudar? Porque samaritano, ele não tinha um limite de templo na cabeça dele, ele adorava no monte. Então, quando você cria limites na sua mente para funcionar como igreja,
você só vai fazer aquilo que está dentro da sua jurisdição. Você não quer se envolver com nada. Por isso que muita gente diz, a igreja não deve se envolver. A igreja tem que influenciar todas as áreas de uma sociedade. Ela não deve esperar dessas áreas nenhum tipo de governo e nenhum tipo de direção, porque não são essas áreas que direcionam a igreja. Mas a igreja pode sim e deve sim se interferir em todas as áreas de uma sociedade. Ela interfere com intercessão, dando destino, dando conselho, dando serviço. Não, a igreja não tem que investir, se meter na política, ela tem que sim. O que não pode é a política querer direcionar a vida da igreja. Mas a igreja precisa sim determinar. A igreja não pode interferir no artístico, na educação, no profético. Irmãos, uma das grandes tarefas da igreja sempre foi interferir. O calvinismo se interferiu na educação de um continente, interferiu na saúde de um continente. E nós temos medo de interferir, por quê? Porque tem que cuidar. Nós temos medo de interferir porque muitos de nós ainda estamos andando no curso do mundo. E quando temos que ir ao mundo fazer a obra de Deus, vamos dizer assim, a gente tem medo de ser influenciado. Quando nós fomos chamados para influenciar todas as áreas de uma sociedade, nós éramos para influenciar os governos. Amém? Desde os dias de João Batista. Os dias agora não são de João Batista, são os seus dias. Coloque os seus nomes aí nesses dias. Dê destino para esses dias através do Evangelho. Tira o pé do curso deste mundo e anda. Tu, porém, tu pensa diferente. Tua mentalidade é diferente. O mundo tem uma ideia de casamento, você tem outra. O mundo tem a ideia de criar filhos, você tem outra. O mundo tem uma ideia de ganhar dinheiro. É o curso deste mundo, muitas vezes enganando e sendo enganado, persuadindo, camuflando. Você não. Você pode ser verdadeiro e mesmo assim você pode prosperar. Você pode colocar seu nome nesses dias. Então desabilite algumas formas que muitas vezes a igreja tem se doutrinado nessas formas. Tem se doutrinado, irmãos. Essa não é a ideia de Deus. Romanos 12, 1 e 2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Ou seja, não tome a forma da forma. Não vos conforme. Não conformar é a mesma palavra para tomar a forma da forma. Se você pegar a massa de um pão, de uma cuca e botar numa forma redonda, depois que assar vai ficar redondo. Se for quadrado vai ficar quadrado. Se for comprido vai ficar comprido. Por quê? Porque a gente vai tomando a forma da forma. E a ideia de Deus para nós não é essa. Desabilite este século transformando. Dança a música quando tem que dançar, chora quando tem que chorar, e não tem problema nenhum com isso. Não tem problema nenhum com isso. Tocar a música e não dançar é não dar uma resposta para aquilo que no momento profético, amém? Tocar a música e não dançar é não dar direção, não dar uma resposta para o momento profético. Deus tem um momento profético. Se a música está tocando, para tudo e vai dançar, irmão. Se é para chorar, vamos chorar. Se é para prantear, vamos prantear. E se depender dos meus sentimentos. Então eu vou repetir: tocar a música e não dançar é não dar uma resposta para aquilo que está sendo proposto para o momento profético. Tem uma proposta do Senhor para esses dias. E permanecer apático é a prova de um ateísmo prático. Permanecer apático quando Deus está dando direção é a prova de um ateísmo prático. Crianças imaturas desconectadas com o momento.
Por quê? Porque ainda estão no curso deste mundo. É 2 cursos. O Luciano falou aqui também, se eu não me engano, não me lembro se foi ele, que quando Deus olha para a terra, vê só 2 pessoas: os descendentes de Adão e os descendentes de Cristo. E eu vejo 2 povos também, não denominações, mas 2 povos: quem anda no curso deste mundo e quem anda na agenda de Deus. E se você anda na agenda de Deus, você não pode ser afetado diretamente. Acaba que você acaba sendo afetado, mas você não pode ser afetado diretamente pelas circunstâncias deste mundo. Eu tenho que pensar diferente, eu tenho que fazer diferente. É bem provável que quando as pessoas estiverem dormindo, eu vou estar intercedendo. É bem provável que quando as pessoas estiverem trabalhando, eu vou estar adorando. E quando eu estiver trabalhando, elas estão festejando. E assim por diante. Muitas coisas que já foram ditas, já se cumpriram. E ainda nós estamos esperando o cumprimento de coisas que já foram cumpridas. E o pior disso, nós estamos na igreja, muitas vezes fazendo campanhas para receber coisas que já foram cumpridas. Nós já passamos esse tempo de cumprimento. Mas por que muitas vezes eu não estou discernindo isso? Porque a minha relação com Deus está comprometida pelas circunstâncias do curso deste mundo. A revelação que te trouxe até aqui. Olha aqui, Mateus 11, abra aí Mateus 11, do versículo 2 a 4. Diz o quê? Mateus 11, 2 e 4 diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondeu-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Anunciai a João o que vocês estão ouvindo e vendo. João Batista manda perguntar, e Jesus diz: ó, fala para João que tudo que ele deu certo, é o que ele queria, está acontecendo. Fala disso para João que acabou, não precisa mais agora, né? Já está cumprido. Diz que os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, os sinais do Messias estão acontecendo, os sinais que Isaías declarou. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para pregar as boas novas. Pelo menos 6, 7 sinais que Isaías fala no capítulo 61 do livro de Isaías, do profeta Isaías, são os sinais do Messias. Quando o João Batista perguntou, João queria saber se ele não estava trabalhando em vão. E você percebe que Jesus não acusou João de incredulidade. Ele não disse: que João incrédulo. Pô, o cara trabalha por uma coisa e depois ele desconfia que não é. Não, é que Jesus, irmão, João não tinha o Espírito Santo nele. Até Jesus o Espírito vinha sobre. A partir de Pentecoste, a partir de Jesus que o Espírito veio habitar em você. João não tinha aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então quando ele foi preso, ele viu o movimento, ele chamou 2 discípulos e disse assim: ó, vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo, se a gente deve esperar outro ou se é ele mesmo. Interessante que João, quando viu Jesus passar ali na beira do Jordão, João apontou e disse o quê? Esse aí é o Cordeiro de Deus, é ele. Ele teve uma revelação. Dias depois, quando mudou a circunstância, quando muda a circunstância, para quem não tem o Espírito habitando, João perguntou: vai lá, pergunta se é ele mesmo. Meses antes, pelo menos 1 ano e alguma coisa antes, ou meses, você tinha falado: eis o Cordeiro de Deus. Agora você está dizendo que talvez não seja o Cordeiro de Deus? Pergunta para ele se é ele mesmo. Jesus não responde
Vai lá e diz para aquele incrédulo: meu Deus, que luta. Não, Jesus disse assim: vai lá e diz para o João que os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo. Ou seja, o que Isaías falou no capítulo 61 sobre o que o Messias faria, está acontecendo. Vai lá e diz para ele que está acontecendo. E é diferente de quem tem o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você não pode ter esse tipo de dúvida. Porque Jesus, quando vai falar de João, ele diz: ele é o maior. Dos nascidos de mulher, ele é maior. Não fez milagre, ele não teve grandes movimentos. O seu ministério durou 1 ano e meio. Terminou dentro de um cárcere, perdeu a cabeça numa bandeja. Por que você acha que Herodes mandou matar? Porque João confrontava o reino presente. E tudo que o diabo quer nesses dias é tentar atrasar a palavra profética, para que os reinos deste mundo não sejam confrontados. João, que viu o Cordeiro de Deus, disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus disse que ele é o maior. Só que anos depois começa o apóstolo Paulo, e para ele também tinha uma promessa, que o maior no reino de Deus era João, mas quem fosse menor no reino de Deus seria maior do que João. E aí nasce Paulo, que também vai preso, que também perde a cabeça. Só que na cadeia Paulo não pensou: será que era ele mesmo? Paulo disse: ó Silas, dá um dó maior aí, vamos cantar. Por quê? Vamos cantar, vamos adorar aqui mesmo. E a hora que eles adoravam, a cadeia começou a se abrir. Por quê? Porque era a revelação daqueles dias. Então um disse: eis o Cordeiro de Deus. O outro disse: já não sou mais eu que vivo, é Ele que vive em mim. Uma coisa é você ver ali, outra coisa é você ver aqui. Uma coisa é você ver alguém cheio, outra coisa é você carregar isso. É essa convicção, irmãos, de quem anda fora do curso deste mundo. Não que João andava, mas João não tinha o Espírito habitando. O Espírito não habitava em João. Depois do Pentecostes, o Espírito Santo então veio habitar. Então eu te digo, querido, que a revelação que te trouxe até aqui não é a garantia que ela vai te dar condições de continuar o que Deus te chamou para viver e para fazer. Talvez os primeiros reinos que a presença de Deus vai ter que confrontar são os reinos que nós carregamos, os reinos caídos dentro de nós, talvez os impérios caídos dentro de nós. Se você ler Marcos capítulo 6, versículo 21 a 24, você vai ver Salomé, né, que recebeu a oferta de ter a metade do reino. Herodes disse: me pede até a metade do reino. Ela disse: eu quero a cabeça de João Batista, induzido pela sua mãe. Herodias, induzido pela sua mãe, ela disse: eu quero a metade, eu te dou a metade do reino. Ele disse: não quero a metade do reino, eu quero a cabeça daquele que está confrontando esse reino. Então se prepare. Aquilo que compromete o reino da época. E se você está comprometendo o reino da época, os impérios da época, e muitas vezes você está procurando, quando eu falo império, você pensa em Brasília. Não, eu estou falando os impérios que tem aí dentro de você. Os impérios do velho homem, os impérios da natureza caída, os impérios que ainda querem dominar através do prazer, da paixão, do interesse pessoal. Então, por favor, entenda a transição. Porque se eu não entender a transição, eu vou perguntar: será que é de Deus mesmo? Será que isso é de Deus mesmo? Então entenda a transição que o Senhor está fazendo. Irmão, eu sou do tempo. Você também. Estou vendo que tem bastante gente aqui do meu tempo.
do mover do cair na unção. Lembra do mover do cair na unção? E a gente ia na igreja e fazia o fila assim, um atrás do outro. Eu tive umas 4 vezes com o pastor Benihim nas conferências dele. Meu Deus, era sobrenatural. Fui numa conferência de pastor em New Jersey, numa igreja, tinha uns 5.000 pastores, foi muito louco aquilo. Aí você vem para casa, aí você quer jogar o paletó nos outros também. O mover de cair na unção, né? O Espírito te derrubava. E alguém me perguntou, será que o Espírito me derrubava porque eu não tinha estrutura para suportar? Eu acho que era mesmo. A gente não tinha muita estrutura para suportar, o Espírito vinha e derrubava. Mas agora, até esses dias alguém perguntou para mim isso, faz alguns anos. Pastor, por que as pessoas não caem mais na unção? Eu acredito que Deus está derrubando elas por dentro agora. Derrubando conceitos, resgatando princípios, restaurando valores. Hoje, quando a presença vem, a gente não precisa de alguém, a gente já ia assim, ó. A gente não precisa de uma mão na nossa cabeça, a gente mesmo se joga. Hoje, quando a presença invade a nosso ser, toma a nossa vida, a gente mesmo se joga na presença de Deus, a gente quer aquilo. Não é? Como foi falado aqui, você quase não vê endemoniação na igreja hoje. Antigamente, irmão, a gente jejuava 3 dias para ir pregar no culto de libertação, eu me lembro. Eu e meu pastor, a gente ia para um quarto de hotel, ele tinha um apartamento aqui em Bombinhas, o bispo Samuel Francilino, a gente ia jejuar, ficar 3 dias, Fábio, sem comer e sem beber. Acabava o culto de domingo à noite, a gente ia para o quarto de oração. Pelo menos a cada 2 meses a gente fazia isso. E a gente ia para o quarto, na casa dele em Bombinhas. Lembra disso, Saulo? Que ele ia orar. E a gente ia. Irmão, segunda-feira tudo bem. Quando chegava terça de tarde, assim, já passavam pelo menos, já estava dando quase 48 horas. Depois das 48 também você vencia. Mas chegava terça de tarde, você pensava que você ia entrar em transe. Mas quando chegava quarta, pronto, aí quarta você já estava, não precisava mais nada. Mas, irmão, e assim, a gente entrava no quarto, a gente não bebia, não comia e não tomava banho, para não ser tentado tomar água do chuveiro. Quentinha. Ele ficava num quarto, eu no outro, às vezes o pastor Evaldo no outro quarto. E quarta-feira eu tinha o corredor de fogo na igreja. Era um culto de libertação. Irmãos, quantas vezes eu entrava na igreja, as pessoas iam caindo endemoniadas só de entrar. Aí você pergunta hoje, por que parece que não tem mais pessoa endemoniada? Não cai mais demônio, a igreja perdeu o poder. Não, porque o diabo também transicionou. Hoje as pessoas são fofoqueiras, falam demais, são caluniadoras. E é mais difícil lidar com esse tipo de demônio, porque ele não sai. Então mudou, o diabo também transicionou. Muitas formas de manifestações na igreja transicionaram, mas o diabo também transicionou. Hoje você está aqui pregando, quantas pessoas já entraram por esse corredor e oraram comigo aqui e disseram, pastor, um dia eu estava assim, um dia eu ia me matar, mas eu ouvi uma mensagem sua pela fibra ótica, irmão. A pessoa foi tocada e ministrada e foi curada, transformada, daqui de um vídeo, na pandemia. Quando começou a pandemia, o Senhor me deu uma palavra, faz live, fica ao meio-dia. Eu fiquei por 1 ano, meio-dia, todo dia. Meio-dia, não podia viajar, não podia fazer nada. Não podia. Aqui, quantas vezes nós fizemos culto aqui só com as câmeras? A gente transmitia os cultos para as cadeiras, pregava as cadeiras vazias, nunca se converteram essas cadeiras duras de coração. E a gente pregava, mas as pessoas pela internet, elas recebiam. Então transicionou a forma de evangelismo, transicionou a forma de apacentamento,
transicionou muita coisa na igreja, mas os fundamentos não transicionam, querido. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, porque dele, por ele e para ele ainda são todas as coisas. O problema é que a gente vai transicionando o movimento e quer transicionar também o fundamento, e acaba perdendo os princípios de Deus. Então, o que está caindo agora na unção são os conceitos, os preceitos, os dogmas, as religiões. Você está caindo por dentro. Mas não pense que o diabo também não transicionou as suas formas de ações. Ele ainda continua sendo o pai da mentira. Ele também tem os seus fundamentos, que são irrevogáveis. Ele ainda é o pai da mentira, é o pai do engano, da manipulação, do controle. Então, queridos, eu e você precisamos entender isso. Quando perguntaram para Jesus assim, ó, que ele fazia milagres, eles perguntavam: com que autoridade você faz isso? Por que você faz? Por que você acha que você pode fazer isso? Ele não tinha passado pelo clero. Por quê? Porque na cabeça dos sacerdotes, eles representavam a Deus. Só que Deus já estava desabilitando uma forma e levantando um cara lá no deserto, com pele de camelo, comendo mel e gafanhoto. E Jesus não entrou pelo clero, ele entrou por este cara, chamado João Batista, que a profecia dizia que era uma voz que clamava no deserto. E a religião também tentou posicionar esse cara. Quando ele começou a fazer essas coisas, os sacerdotes foram até, os sacerdotes mandaram pessoas no deserto e perguntaram: você é o Cristo? Ele disse: não. Você é Elias? Ele disse: não. Jesus disse que ele era o Elias que havia de vir, mas quando perguntaram para ele, ele disse: não, eu não sou. Você é um profeta? Ele disse: não sou. Então o que é que você é? Eu disse: as escrituras falam de mim, a Torá fala de mim. Eu sou a voz do que clama no deserto. Isaías 40. Eu sou a voz do que clama no deserto. Vim preparar o caminho do Senhor. Todo monte será abatido, o vale será exaltado, o torto será endireitado, e o escabroso será aplanado, e a glória do Senhor se manifestará. Ele está dizendo: vai haver uma simetria, vai ficar tudo no mesmo padrão. O soberbo vai ser abatido, o vale, que é o humilde, vai ser levantado, o tortinho vai ser endireitado, o escabroso, o grosso, vai ser aplanado, e a glória do Senhor vai se manifestar. Ou seja, quando houver uma simetria em todos no mesmo ambiente, no mesmo lugar, aonde, sabe, o monte abatido, o vale exaltado, aí a glória do Senhor se manifestará. Então esse é o nosso trabalho, preparar o caminho do Senhor, trazendo simetria através da palavra de Deus, trazendo igualdade através da palavra de Deus, colocando pessoas no mesmo ambiente, na mesma esfera, na mesma medida. E perguntaram para Jesus: com que autoridade você faz? Ele disse: eu faço porque eu tenho autoridade, porque eu entrei pela autoridade. Jesus para na frente de João Batista para ser batizado por João. João era a porta de entrada, e João disse: não, eu não vou te batizar, você que tem que me batizar. Ele disse: João,
Para de bobeira. Vamos cumprir toda a justiça. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.